Nação Rubro-Negra, o BAP deu uma declaração dizendo que planeja, quer ser, trabalha para ser, busca ser o Real Madrid das Américas. Essa declaração causou incômodo em muitos jornalistas que são obviamente anti-Flamengo. Jornalistas paulistas, a maioria deles, chamando de arrogância, petulância, falaram que o BAP tá viajando. Que eu acho que é tão ridículo, porque, aliás, o BAP também falou que o Flamengo é uma ilha no Brasil. Sim, o Flamengo, administrativamente falando, o Flamengo é uma ilha no Brasil, porque o Brasil, ele é um mar de SAFs, tem SAF para tudo quanto é lado. O Botafogo aí, nesse exato momento, ele está passando por problemas seríssimos por conta da SAF dele. O John Textor já largou de mão, deixou para lá e falou, ó, a primeira pessoa que aparecer aqui com uma quantia X leva, porque o cara não tinha interesse nenhum em cuidar realmente do clube que ele adquiriu de forma anônima, né, como uma sociedade anônima do futebol. O Brasil, ele tem um conjunto de clubes que são SAFs, estão deixando de ser clubes associativos para se tornar SAFs, porque os seus próprios dirigentes, que em tese são torcedores destes clubes, simplesmente rapinaram seus clubes, destruíram os seus clubes administrativamente falando, roubaram seus clubes, pode-se dizer isso, tiraram muito dinheiro lá. O Cruzeiro, lembremos, recentemente teve polícia batendo na porta do Cruzeiro para poder responsabilizar dirigentes que levaram o Cruzeiro para a lama, para o buraco, enquanto o Flamengo estava ali se recuperando, se organizando. Vamos lembrar de uma coisa, gente, que a gente nunca pode esquecer. A galera tem 25 anos, está completando 26 anos esse ano. A galera que nasceu no ano 2000, no início do ano 2000, essa galera rubro-negra, ela não tem ideia do que era o Flamengo nos anos 90. O Flamengo nos anos 90 estava em petição de miséria. O Flamengo, para vocês terem uma ideia, aquela famosa, pode buscar aí na internet, vocês vão ver, aquela famosa frase do Márcio Braga, que foi campeão do mundo com o Flamengo, dirigindo o Flamengo nos anos 80. Mas nos anos 90, o Márcio Braga falou aquela famosa frase, acabou o dinheiro. E todo mundo achou lindo, maravilhoso, os anti-rubro-negros, palmeirenses, tricolores, botafoguenses, vascaínos, os torcedores do Inter, colorados, gremistas, cruzeirenses, atleticanos, todo mundo ria, debochava, fazia troça do Flamengo, dava gargalhada do Flamengo. O Flamengo era motivo de piada, programa desportivo, de risos, gargalhadas macabras, maquiavélicas, que estavam contando as horas, os dias, talvez meses no máximo, para decretar a falência definitiva, o fim do Flamengo, porque essas pessoas conviveram com o Flamengo muito forte. Nos anos 80, o ano áureo do Flamengo, que foi o ano daquele timaço do Zico, mas o Flamengo, antes do Zico, teve grandes times do futebol. Não por acaso, o Flamengo tinha sido, antes do Zico, 3 vezes tricampeão carioca. Por exemplo, quando o campeonato carioca valia muito os campeonatos estaduais. Para quem é mais novo aí, não sabe, os campeonatos estaduais nos anos 70, nos anos 60, valia como se fosse o Campeonato Brasileiro, valia muito. Tanto que nos anos 70, teve 2 campeonatos cariocas aqui. Teve um campeonato carioca especial e o Flamengo ganhou os 2. Então, o campeonato carioca, a Taça Guanabara, que foi instituída em 65, mais ou menos ali, ela também valia muito, muito. E esses títulos eram comemorados em profusão pelas ruas do Rio de Janeiro. Estou falando do Rio de Janeiro em particular. Em outros estados, o Gauchão, o Paulistão, o Mineirão, também valiam muito, porque era um momento histórico que os times brasileiros não disputavam com frequência a Taça Libertadores da América, era chamada assim mesmo, tá? Taça Libertadores da América. Eu sei porque eu venho de longe, como diria Zé Trajano, eu venho de longe. Não era chamada de Copa Libertadores. Adquiriu esse nome de Copa Libertadores de alguns anos para cá, uma década e meia, 20, no máximo 20 anos para cá. Nos anos 80, anos 90, inclusive, era chamado de Taça Libertadores da América. Taça Libertadores. Depois que virou o nome de Copa Libertadores, porque realmente tem um formato de Copa. É um torneio com grupos e depois tem as fases eliminatórias, como a Copa do Mundo. A Copa do Brasil é um pouco diferente, que também é um torneio eliminatório, mas tem um formato diferente da Copa Libertadores. Nos anos 60, anos 70, os times brasileiros não disputavam em grande quantidade a Taça Libertadores, porque só ia o campeão e o vice. Então você já teve o Cruzeiro, campeão da Libertadores, chegou a ser quase campeão do mundo, mas perdeu nos anos 70 para o Bayern de Munique, por exemplo. Teve o Santos de Pelé nos anos 60, que ganhou 2 Libertadores seguidas e 2 Mundiais seguidos, ganhou do Benfica e ganhou do Milan, 62 e 63, mas
A maioria das vezes que a Taça Libertadores era conquistada era por time do Uruguai ou da Argentina. Tanto é que agora, que o Brasil ano passado, que o Brasil empatou com a Argentina em número de Taça Libertadores, que é agora para nós a menina dos olhos, a nossa obsessão sempre, desde 1981, quando o Flamengo foi campeão do mundo, campeão da Libertadores e tudo, que a Libertadores passou a ser a ambição máxima, e o Campeonato Mundial também, a ambição máxima dos torcedores do Flamengo particularmente. E o Flamengo ficou 38 anos na fila, contabilizando uma série de fracassos retumbantes nessa Taça Libertadores, enquanto que as pessoas que hoje estão chamando o BAP de arrogante, de marrento, davam gargalhadas macabras, zombando do Flamengo, porque estavam no papel deles de antes. O que acontece é que o Flamengo, a partir de 2013, 2012, quando inclusive o Muricy Ramalho, que é torcedor do São Paulo, não por acaso ele trabalha lá, parece que se afastou recentemente, mas trabalha lá, que chegou a ser convidado para trabalhar no Flamengo, chegou a trabalhar no Flamengo durante um tempinho, na administração do Bandeira de Melo, depois teve que se afastar por problemas de saúde. O Muricy Ramalho falou lá no Bem Amigos, tem vídeo dele aí na internet falando: o Flamengo está se organizando, tem gente séria lá. Ele escolheu trabalhar no Flamengo porque ele tinha certeza que o Flamengo estava nas mãos de pessoas sérias, gente gabaritada, que ia transformar o Flamengo em pouquíssimo tempo. As pessoas não estavam percebendo, os de fora não estavam vendo o que estava acontecendo no Flamengo, a revolução silenciosa que estava ocorrendo no Flamengo. O Flamengo estava pagando suas dívidas, o Flamengo estava cuidando da sua administração, o Flamengo estava equacionando os seus problemas administrativos com essa galera, Eduardo Bandeira de Melo, o BAP, Landim, Valim, essa galera toda que fazia parte da Chapa Azul, que depois se separaram por interesses, enfim, uns e outros ali. O que acontece é que essa mesma turma está no Flamengo há mais de uma década. Estamos em 2026, gente. Estamos em 2026. Essa galera entrou em 2013, 2012, há mais de uma década. Há quase uma década e meia que o Flamengo está se reconstruindo. É lógico que o Flamengo, sendo o clube de massa que sempre foi, desde os anos 40, não é até agora não, que as pessoas falam, o Flamengo foi feito pela Globo, não tinha nada a ver com o Globo. A Rede Globo Televisão nos anos 60, o Flamengo nos anos 40 já era clube de massa. Evaristo de Macedo, que jogou no Flamengo, já falou isso. Evaristo de Macedo, que está vivo ainda, foi técnico do Flamengo, jogou no Barcelona, jogou no Real Madrid, jogou com o Puskas, com o Di Stéfano, com esse maluco todo aí, né, que uma vez deu uns porros no Romário, mandou no Romário calar a boca porque ele falou: pô, Romário, rapaz, fiz mais gol que você, joguei mais gol que você. E jogou mesmo, porque quem viu o Evaristo de Macedo jogar sabe que o maluco jogava muita bola. Então o Flamengo nessa época era clube de massa, lotava o Maracanã, que tinha capacidade para 200 mil pessoas. Eu, nos anos 90, já peguei público no Maracanã de 195 mil pessoas, Flamengo Independiente no Maracanã em 1995. Eu estava lá. Ninguém me contou, eu estava lá. Eu sou da raça rubro-negra, amigo, desde 1992. Então, o Flamengo sempre foi um clube de massa antes, nos anos 60, anos 40, anos 50. O Flamengo já era um clube de massa. Obviamente que um clube de massa, vivendo num país continental, ele vai cada vez mais ter visibilidade continental de acordo com o tamanho do seu país, é óbvio. Por que o Tottenham não é clube de massa? Porque o Tottenham está ali em Londres, meu querido. Óbvio, está disputando atenção com outros clubes ali em Londres. Por exemplo, por que o Real Madrid ele é um clube de massa, mas fora da Espanha? Porque o Real Madrid é uma marca global, internacional. Exatamente disso que o BAP está falando nesse momento, que é que o Flamengo se transforma numa marca global, internacional. Por isso que foi visto com muito bons olhos o Flamengo estar disputando o campeonato de clubes no meio do ano passado. Claro, mas o Flamengo se credenciou para estar ali. O Flamengo não foi convidado para estar ali, não, gente. O Flamengo se credenciou como o então vice-campeão da Libertadores, 19-22. Por isso que o Flamengo estava ali. E o Flamengo se credenciou a disputar o Mundial de novo no final do ano contra o Paris Saint-Germain, porque ganhou a Libertadores de 2025. Então, o Flamengo não foi convidado. Estava ali porque se credenciou porque trabalhou de forma organizada, organizou as suas finanças, pagou os seus credores, pagou o Zico, Edmundo, Romário, Ronaldinho Gaúcho, Júnior, Petkovic, essa galera toda é credora do Flamengo, Vanderlei Luxemburgo, essa galera toda era credora do Flamengo. Vocês não estão entendendo. O Flamengo tinha muitos credores altos, dívidas. Quando o Eduardo Bandeira de Melo entrou no Flamengo, a dívida do Flamengo era de 700 milhões de reais. 700 milhões de reais foi o que o Palmeiras injetou no futebol ano passado. E não ganhou nada, diga-se de passagem. Mas não significa dizer que aquilo ali foi um fracasso retumbante. Os caras investiram para ganhar. Não ganharam
porque houve falhas na sua administração. Não significa dizer que o Palmeiras é um clube perdedor. Não, porque se organizou com Paulo Nobre, depois entrou o Gagliotti, o Careca lá, e hoje em dia está irmão da Leila Pereira. O Palmeiras está aí, disputando com o Flamengo, porque ele é o único clube nesse momento, e que é muito menor que o Flamengo em visibilidade, em arrecadação, porque tem uma torcida muitas vezes menor que o Flamengo, mas ele está localizado no centro financeiro do país, e é por isso que o Palmeiras, bem organizado, bem gerido, bem administrado, é o único que consegue competir minimamente com o Flamengo. Já não é de hoje. O que acontece é que o Flamengo está em outro patamar em relação ao Palmeiras. Outro. O Flamengo arrecada 2 bilhões de reais no final do ano passado. Esse montante dá a condição ao Flamengo construir, inclusive, o seu próprio estádio, que o BAP já falou nessa mesma entrevista, que, em outras palavras, ele não vai construir. Esquece, o BAP não vai construir o estádio do Flamengo. Infelizmente. É uma coisa que eu já vinha prestando atenção nas falas dele, e aí, logicamente, é uma crítica mesmo, porque eu não tenho ligação nenhuma com o BAP. Não tenho ligação nenhuma, sou torcedor. Logicamente, vai te criticar, a gente vai criticar sempre. Não tenho rabo preso com ninguém. O BAP nunca disse claramente, com todas as letras, afirmando de forma concreta, definitiva, firme, que ele queria construir o estádio. Ele sempre saía pela tangente. Quando ele foi entrevistado uma vez pelo João Guilherme, antes do João Guilherme ser da Flamengo TV, ele, claro que nós vamos fazer nosso estádio, mas temos que... mentira. Quando ele foi perguntado se ele queria o Felipe Luiz como técnico do Flamengo, claro, o Felipe Luiz é patrimônio do Flamengo, mas a gente precisa sentar, conversar. Na verdade, ele não queria o Felipe Luiz, como ele não quer o estádio do Flamengo. Ele falou que ele tem o Maracanã por 19 anos. Nesses 19 anos, o que você pode fazer? Chegar para a W Torre, a mesma que fez a Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, muito bem localizado ali, bem no centrão ali de São Paulo. Quem mora em São Paulo sabe muito melhor do que eu, porque eu nunca fui no Allianz Parque. O Allianz Parque, ele foi construído com a W Torre, tendo preferência para fazer shows ali, porque foi um investimento que a W Torre fez no Palmeiras, e o contrato deles diz que o Palmeiras, em 30 anos, a partir da construção do estádio, ou seja, já é bem menos tempo do que 30 anos, ele terá o estádio como seu definitivamente. A W Torre vai sair do pedaço. Mas até lá, a W Torre tem direito de utilizar o equipamento para shows, para poder arrecadar o investimento que ela botou ali. Porque não tem, no capitalismo, amigo, não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Nós vivemos numa sociedade capitalista. O Flamengo é um clube gerido como uma empresa por esses caras que estão lá desde 2012, mais ou menos. Não é por acaso que o Flamengo hoje funciona como um relógio, é robusto, é forte, é musculoso. Não é por acaso que o Flamengo tira hoje jogadores da Premier League. Não é por acaso. Não é por acaso que hoje o Flamengo tem estrutura de primeiro mundo à disposição dos seus jogadores, dos seus funcionários. Não é por acaso, é fruto de muito trabalho, organização. E não é por acaso que o Flamengo hoje causa um incômodo gigantesco, maior do que o Maracanã, o Allianz Parque e a Fonte Nova juntos, naquelas pessoas que são antes e que estão aí hoje, são jornalistas esportivos, e estão com raiva pelo BAP falar o óbvio. O Flamengo pode sim ser o Real Madrid das Américas. Por quê? Porque no continente americano não há um clube tão popular quanto o clube de regatas do Flamengo. E popularidade hoje significa dinheiro, gente. Você não está entendendo, popularidade hoje significa dinheiro. Quem assiste os jogos do Flamengo, além da própria torcida, os antes para torcer conta. Né? Vocês sabem disso, os antes assistem para torcer, para secar. Lógico que assiste para secar. Vai dizer que tu não viu a final da Libertadores contra o Palmeiras para secar o Flamengo. Vai dizer que tu não viu a final do Mundial Interclubes contra o Paris Saint-Germain para secar o Flamengo. Vai dizer que não viu o jogo do Flamengo lá no Super Mundial de Clubes para secar o Flamengo. Vai dizer que não secou o Flamengo contra o Vitória nesse último jogo, contra o São Paulo, contra o Inter, contra o Fluminense, contra o Corinthians. Vai dizer que não secou, lógico que secou. Por quê? Porque o Flamengo hoje desponta como o time, o clube a ser alcançado, e não vai ser alcançado nem pelo Corinthians quando o Corinthians se organizar, se o Corinthians se organizar. Ele também não sabe, porque ninguém tem bola de cristal aqui. O Corinthians está nessa draga já há um bom tempo, com sucessivas administrações, com as mesmas pessoas, com o mesmo grupo, né, entrando e saindo daquela sala da presidência ali, e deixando o Corinthians na merda. Ah, mas o Corinthians foi campeão da Supercopa. Gente, pelo amor de Deus, o Corinthians está tomando transformando direto. O Corinthians tem um time incompatível com a sua realidade administrativa e financeira hoje. Quando entrar em vigor o fair play financeiro, aí nós vamos ver realmente o que vai ser do Corinthians. Por exemplo, aquela renda
do Flamengo e Corinthians da Supercopa foi praticamente toda penhorada para o Memphis Depay, para pagar o Depay. Pra vocês verem. O dinheiro não foi nem para as contas do Corinthians, não, foi para a conta do Memphis Depay. Então, assim, o Flamengo hoje, ele nada soberano em águas calmas e tranquilas. O BAP, sinceramente, me surpreendeu positivamente, porque eu não acreditava que ele fosse um cara capaz de administrar o Flamengo dessa maneira melhor do que, muito mais profissional do que o Leandinho e Companhia Limitada. Muito mais profissional. Ali não há espaço para amadorismo. No BAP, no Flamengo administrado pelo BAP, não há espaço para amadorismo. Por isso que o Flamengo deu um salto ainda maior de qualidade. Podem reparar, em 2025 o Flamengo deu um salto maior de qualidade. Em 2026 vai acontecer a mesma coisa, em 2027 idem. O Flamengo é administrado como uma empresa onde o BAP profissionalizou todos os setores do Flamengo. Profissionalizou mesmo, e tem cobrança profissional ali. Cobrança, porque os profissionais são muito bem pagos e a cobrança, obviamente, também vem na mesma medida do seu salário alto. Óbvio. Por isso que o Flamengo está se transformando e será, em breve, ou daqui a algum tempo, o Real Madrid das Américas. Vai ganhar tudo. E aí vai incomodar ainda mais do que já incomoda atualmente. Vai incomodar ainda mais. Aí vai de novo aparecer aquelas conversinhas, como o torcedor ali da Portuguesa, um jornalista lá do UOL, falar aquela besteira retumbante de que jogador não deveria sair, um menino jovem, jogador jovem não deveria sair dos seus times pequenos para jogar no Flamengo em times grandes, por exemplo. Coisa ridícula. O que acontece é que hoje o Flamengo está administrado muito bem. Infelizmente nós não teremos nosso estádio, com essa diretoria pelo menos, do BAP, não teremos. O Flamengo tem o Maracanã para administrar durante 19 anos. O Flamengo poderia, desses 19 anos, fechar uma parceria com a W Torre, construir um estádio ali na zona portuária, enquanto constrói o estádio, vai utilizando o Maracanã, depois que construir o estádio, faz essa parceria com a W Torre, igual o Palmeiras fez. W Torre, ó, o estádio está pronto, sempre que você quiser usar o equipamento para shows, a gente tem o Maracanã ali, do lado ali, da zona portuária. O Flamengo não vai se deslocar o interior do Rio de Janeiro como o Palmeiras precisa ir para Barueri. Não, vai jogar ali mesmo, na zona central do Rio de Janeiro. Basta querer, vontade política que se fala. Só que o BAP não tem vontade de construir um estádio. Ele sempre saiu para a tangente quando foi perguntado se ele ia construir um estádio. Ele falou de forma evasiva, de forma tangencial. Ele não foi direto, curto, ele falou, não taxou, não travou, falou, não, nós vamos construir nosso estádio. Mentira. Isso na época da campanha, para poder ganhar votos. Claro que agora ele chegou e falou, não vamos construir estádio de cima nenhuma porque nós temos o Maracanã. Eu acho que talvez mais para frente, daqui a 10, 15 anos, entre alguém no Flamengo disposto a construir o estádio. Esse presidente atual não vai construir. Ele quer transformar o Flamengo no Real Madrid das Américas. Sim, ele vai conseguir fazer isso. Por tudo isso que a gente elencou aqui, por todos esses motivos que a gente elencou aqui. O Flamengo tem 45 milhões de consumidores, fora os antes que consomem o Flamengo também, via redes, e via YouTube, e via televisão, via streaming, via tudo, e agora ele vai estar dando salto para fora do país, para fora até do continente, para ser consumido fora do continente também. E vai ser um clube que daqui a pouco vai estar arrecadando 4 bi por ano, como o Liverpool já arrecadava 5 bilhões por ano em 2019, por exemplo. E o Liverpool, ele é um clube internacional, embora dentro da Inglaterra ele não seja tão popular quanto o Flamengo é dentro do Brasil. Vocês verem a diferença, porque na Inglaterra tem outros concorrentes à altura do Liverpool, Manchester City, Manchester United, o maior rival do Liverpool, por exemplo, e outros. Dado o recado, deixa o like aí, inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo. Estamos juntos sempre. Um grande abraço. Isso aqui é Malvadão das Américas.